Falar da África, e falar da África onde se fala português, é também abordar o tema da descolonização, certamente, e o enorme êxodo de populações que se lhe seguiu. Fernando da Costa acompanha há muito este tema, desde um trabalho, logo na década de 70, 75, de resto, no semanário Jornal, onde os factos expostos destruíram muita da mitologia que se estava a construir. E depois a obra literária de Fernando da Costa embarca num retrato duro do que foi a onda de centenas de milhares de nómadas a espraiar-se aqui na metrópole, numa praia estranha para muitos, em busca, como ele escreve de resto, nos Retornados Mudaram Portugal, em busca de que houvesse futuro no seu futuro. Natália Correia surpreende-nos ao alertar para o que poderá passar-se depois do período da integração dos retornados. Chamava-lhes ela deslocados. Se é que ela, a integração, foi real. A sua influência na sociedade portuguesa não vai sentir-se apenas agora, embora seja já imensa. Antecipou Natália. Vai dar-se, sobretudo quando os seus filhos, hoje crianças, crescerem e tomarem o poder. Preparem-se, porque vão fazê-lo. Essa será uma geração bem preparada e determinada, sobretudo muito realista, devido ao trauma da descolonização, que não compreendeu, nem aceitou, nem esqueceu. Os genes de África estão nela para sempre, dando-lhe visões do país diferentes das nossas, mais largas, mas menos profundas. Isso levará os que desempenharem cargos de responsabilidade a cair na tentação de querer modificar-nos por pulsões inconscientes de, sei lá, talvez vingança. Será um fenómeno crucial daqui por 30 anos. E 3 décadas mais tarde, um governo esfiado e integrado por filhos de retornados tentará, com surpreendente ênfase, refundar Portugal. É a profecia de Natália Correia. É terrível. A concretizar-se. E eu só lamento, na altura, não ter percebido o alcance das palavras da Natália. A certa altura a gente banalizava-se um bocado, por vezes até não levava muito a sério, mas Era facto, só seguir literalmente o que ela disse, não é? É. E não é neste aspecto, é em muitos outros, foi realmente um espírito espantoso de lucidez e de premonição em relação ao que seria passar. E neste caso, que na altura ela falou, penso que ninguém ligou importância nenhuma ao que então dizia, e um pouco inesperadamente a realidade veio-lhe dar uma atualidade flagrante. E aqui estamos, curiosamente, este fenómeno dos retornados, e vale a pena dizer que a palavra retornado entrou na nossa vida comum, embora não seja uma palavra exata, porque não traduz, porque muitos deles não sequer tinham vindo sequer a Portugal, mas aquelas coisas que caiu no goto e ficou, e não há nada a fazer, e mantém. Pronto, é mais uma palavra. Mas o que é interessante é este fenómeno que se está a dar, que é de recuperação, de reflexão, de reafirmação outra vez deste espantoso fenómeno que foi o êxodo dos portugueses que viviam em África. Talvez um dos êxodos mais importantes e mais dramáticos e mais pungentes da segunda metade do século XX a nível mundial. Da história contemporânea. Da história contemporânea, sem dúvida nenhuma. Porquê é que nós subestimamos tanto isso? Não sei. Como subestimamos as guerras coloniais, nós fugimos disso. Um bocado de má consciência, não se sabe. Pelo contrário, nós insistimos em divulgar até ideias de que tudo correu bem, que a descolonização foi exemplar quando foi catastrófica, como vemos, que a integração dos retornados foi muito harmoniosa, muito feliz, o que não é verdade, o que não é verdade, como é óbvio. Mas é interessante nós agarrarmos a ficções para ocultar um pouco. É o tal manto diáfano da fantasia o sobre a realidade. José Gil disse que é uma das nossas características não conseguirem escrever nem o passado nem o presente tampouco. Há séculos que é assim. Mas, por circunstâncias que não se percebem ainda muito bem, este fenómeno está a ser retomado. E aí devo dizer que surgiram obras que estão a ser muito importantes.
em que procuram ser isentas, procuram refletir, porque nós só temos que refletir sobre o retorno, uma ficção, um romance notabilíssimo da Dulce. Da Dulce. Dulce Marques, perdão. Eu estava... Dulce Marques, não é? Não, a Marques é Alexandre Marques, que publicou agora um livro, uma narrativa notável chamado O Segredo da Descolonização de Angola. Exato. Em que ela faz, de facto, uma investigação muito aprofundada. Eu estive aqui também a falar sobre isso. Eu conheço pessoalmente e tudo isso, acho que é um trabalho notabilíssimo. Ou seja, estão a surgir, mesmo a própria ficção que a RTP está a fazer, o Depois do Adeus, muito interessante, porque dá um ambiente daquela época. Uma abordagem... isenta. Tentando ser isenta, se a aquisição existe, mas tentando ser. Ou seja, nós hoje, que já lá vão 30 e tal anos, só temos é que tentar perceber o que se passou. Porque o que se passou foi muito importante. Foi muito doloroso. No retorno da Dulce Gomes, ela traz, por exemplo, uma atitude que é seguramente escamoteada, que foi o desagrado dos locais ao acolherem estas populações que vinham de fora, muitas delas também para já vinham muito frágeis, não é? Mas segundo, muitas delas também com uma narrativa um bocado esquisita, de que lá é que era bom e que se estava bem e que aqui era tudo primitivo. Pois, houve esses desencontros. É preciso perceber que Angola e Moçambique estavam mais avançadas. Por exemplo, Luanda e Lourenço Marques estavam mais avançadas do que Lisboa em muitos aspectos. Havia uma talarigueza de comportamento. Também tinham as suas crueldades intrínsecas no cotidiano, não é? Sim, portanto, como tudo. Também quem imaginar que a nossa colonização, quer em Lourenço Marques, quer em Luanda, foi benigna, também está completamente a sofismar qualquer coisa. Mário, não há colonizações benignas. Não há? Não há. Portanto, pode algumas ter umas características, outras, mas já sabe que são períodos históricos nefastos e que têm de ser ultrapassados. Mas para já, esta gente que veio de lá vinha, como dizia o professor Agostinho da Silva, que era um homem muito perspicaz nisto, vinha com muita raiva, porque não compreendeu o que se passou, porque achou perfeitamente injusto o que se passou. E em vez de dirigir essa raiva contra os políticos, nessa altura também não havia políticos para quem canalizar diretamente essa raiva, o que é que eles fizeram? Dirigiram essa energia para a reconstrução das suas vidas aqui. Daí a importância, até porque se tratavam de populações relativamente jovens, a parte delas era bastante estavam portanto, no vigor das suas vidas, e populações instruídas, que é outra coisa muito curiosa. A taxa de alfabetismo dos retornados era muito baixa e a taxa de indivíduos com concursos superiores, especializados, etc., era muito elevada, muito mais das que existiam aqui. E como tinha uma concepção da vida mais aberta do que nós aqui, é evidente que isso provocou certos traumas. Até porque também depois daqui, as pessoas que viviam aqui ficaram um pouco chocadas com esses tais comportamentos, com toda essa confusão toda que se gerou, e é natural que surgissem pequenos reencontros. Eu volto a dizer, até para corrigir o nome, a Dulce Maria Cardoso, que escreveu O Retorno. Pois é, Dulce Maria Cardoso. Dulce Maria Cardoso tem um exemplo magnífico. Que é um hotel na linha de Estoril que acolheu parte da sua capacidade de quartos para acolher pessoas que tinham retornados, necessariamente, e então que a gerente, que era uma senhora do hotel, manda imediatamente vazar a piscina porque para as crianças não se justificava ter aquele gasto, não é verdade? E aquilo não eram férias, portanto. Mas o que é curioso é que os hotéis, a indústria hoteleira, sobreviveu à custa disso. À custa deles, porque nessa altura o turismo deixou de ir para Portugal, dada a Revolução e a instabilidade relatas aqui casos incríveis em Troia, onde tantos ficaram, pessoas que tinham alimentação, mas não tinham qualquer espécie de subvenção, que guardavam parte da carne para fazer rissóis que iam vender à praia. Era a carne que recebiam, tiravam, o que revela o engenho que as pessoas têm. Também leva o grau de carência a um dramatismo assim muito congénito, não é? Mas houve casos absolutamente arrepiantes. Tu falaste na idade das pessoas que vieram, geralmente novas, mas os mais velhos foi terrível. Esses sucumbiram. Não reagiram, deixaram-se morrer. Eu conheci casos de indivíduos que deixaram-se morrer, sentaram-se, deixaram de se alimentar,
provocaram mesmo a morte. O que vale é que muitos deles, como digo, eram relativamente jovens e, portanto, reagiram. E voltaram outra vez a afirmar-se. E é muito interessante ver que eles, de subvalorizados durante uma fase inicial, passaram, algum tempo depois, até sobrevalorizados. Conquistaram cargos importantes. Eu lembro, por exemplo, que no distrito da Guarda, de 12 câmaras, 10 eram presididas por chamados retornados. E vimos que eles entraram. O que é notável, não é? É porque eram pessoas que tinham uma capacidade grande, uma iniciativa. E, no entanto, há aqui uma zona que tu também vais destacando ao longo do livro, a entreajuda entre comunidades. A população ismaelita, por exemplo, que era muito prevalente em Moçambique, de onde eu venho. Entreajudou-se imenso, tem uma tradição disso, é uma obrigação quase genética de se apoiarem mutuamente. Sim. E daí surgirem uma série de negócios, uma série de zonas comerciais, por exemplo, exclusivamente guarnecidas por esta população. Mas esta não foi a norma, pois não? Entre eles foi. Entre eles foi. Aqui há uma coisa interessante que é preciso verificar. Os políticos da altura foram inteligentes, que aprenderam o que aconteceu noutros países, como o caso da França. A França fez, o que é que fez? Canalizou todos os retornados, por exemplo, da Argélia para as mesmas zonas. Portanto, criou como que guetos, o que gerou problemas que se mantiveram durante décadas. Aqui não, aqui polvilharam-nos pelo país. Espalharam-nos por toda a zona. Portanto, isso dificultou que eles se organizassem ou que fizessem forças de contestação das políticas então vigentes, etc. Portanto, isso aí foi inteligente nesse sentido. Agora, entre eles houve realmente relações que foram cultivadas e que permaneceram sempre, até que tinham aquela história, aquela herança comum, África. Aquela memória. Aquela memória, que por tal também foi facilitado, porque nós sempre tínhamos profundas ligações à África, porque anteriormente a guerra colonial fez, e já antes disso, não havia uma família que não tivesse um elemento que estivesse em África, claro, a combater. E tudo isso fez-nos encarar a África como algo quase que genético em que nós estávamos. No entanto, voltando à mitologia que se criou à volta, e hoje, à distância de 40 anos, as pessoas receberam um imenso dinheiro do IARN e tiveram todas a oportunidade de construir a sua vida? Não, houve alguns que sim, que receberam, alguns, outros não, outros foi por iniciativa. Mas eram verbas relativamente limitadas também, não é? Também as verbas também eram pequenas, a coisa foi mais ou menos apoiada, mas não, o IARN, enfim, cumpriu, todas essas coisas foram importantes, mas o êxito deles, outra vez, o refazer da sua vida foi devido muito às suas capacidades, quer de interajuda, quer do dinamismo próprio que tinha, porque era gente que estava habituada, que se habituou a construir coisas. A gente sabe como é que foi a África. E aqui voltaram a comportar-se como se comportavam em África. Também temos que sublinhar que Portugal estava praticamente desertificado por causa da imigração, por causa do exílio, por causa da deserção, da fuga à tropa. Havia aldeias, eu conheci aldeias que não tinham sequer um gato. Estava completamente deserta. E, portanto, as pessoas que vieram refrescaram, revitalizaram o país e redimensionaram. Há alguma espécie, nem que seja inconsciente, eu espero que, se houver, que seja inconsciente, de vingança, aquilo que tu dizes no teu livro, de uma comunidade descendente do retorno, chamemos-lhe isso? Esse é um problema que só agora eu começo a refletir sobre ele. De facto, foi levantado. Tu vês esta tentativa de nos modificar, de refundar Portugal, como tu também aqui, por pessoas que têm uma relação com este êxodo, com este regresso? Eu acho que uma tentativa dessa só pode provir de pessoas que não conhecem a realidade do português, que não conhecem a maneira de ser dos portugueses, que vêm com ideias estranhas a isso, tentaram fazê-lo e esbarraram e estão a destruir. E vemos agora estas notícias hoje, que estamos aqui a ver. Isto é consequência de indivíduos que estão em lugares de responsabilidade governativa e que não conhecem nada do meio em questão. É o desastre completo que está a dar em Portugal, perfeitamente previsível, porque é gente
desligada da realidade, desligada de nós próprios. E o que estão a ser feitos é absolutamente indesculpável, é um crime contra a nossa existência, e que só me espanta é como é permitido que eles continuem. Eu não percebo como é que o Presidente da República não demite isto e não muda o que está a passar. O que está a passar é de uma gravidade que a história não nos vai desculpar. É mais uma espécie de um alcaçar-quibir o que está a acontecer. Já perdemos a independência, como aconteceu depois de Alcácer-Quibir, e não se sabe o que irá passar-se a não se fazer nada. O problema é que estas maldições parece que são cíclicas, caem-nos em cima. Tu focas aqui no teu livro também a vinda dos colonos do Maghreb, por exemplo. Porque isso é muito curioso, esse fenómeno do retorno não é original. Já no tempo do Dom João III aconteceu a mesma coisa, quando abandonámos o Maghreb, que hoje o Marrocos, também fizemos uma ponte não aérea, porque não havia aviões, mas uma ponte naval, marítima, em que trouxemos tudo, até animais trouxemos, dos escravos também veio tudo. Isso é um pouco nosso. É por isso que também o que levou os chamados retornados a reagir e a afirmar-se, essa sua energia, essa sua raiva, como chamava o professor Agostinho da Silva, vai-se passar agora ainda connosco. Porque nós estamos a ser retornados, não geográficos, mas psicológicos. Porque estamos a tirar não a terra, mas a nossa como é que é dizer, a nossa postura, o nosso espírito, a nossa maneira de ser. Está-nos a ser roubada. Como roubaram territorialmente a África, os portugueses que lá estavam, estamos neste momento a roubar a nós, o nosso país, a nossa pátria, a nossa identidade, as nossas raízes. Isto é de uma gravidade tão grande, só que não é compreendida pelos governantes que temos, são técnicos, são indivíduos que não têm cultura nenhuma a este nível, que não conhecem nada do que é ser português, não conhecem nada da nossa maneira de ser. Estamos a assistir a um dos atentados mais graves à nossa dignidade, à nossa postura, feita desta maneira, como vemos. Continua todos os dias, o desastre é maior, todos os dias a aldrabice cobre tudo, a tal fantasia, diz que não sei o quê, que tudo corre bem, não sei o quê, perante a realidade que nos está a desfazer, que nos está a despedaçar, que nos está a matar. Porque, caríssimo, uma pessoa que hoje morre de fome, e há muita gente a morrer de fome, não morre de fome, morre assassinada. São assassinos frios que estão a cometer. Constante se tentou cometer com esta gente que foi completamente abandonada. E nisso foi miserável o que se tentou fazer. Na quinta divisão, contou-me o general Costa Gomes, na quinta divisão da Rua Castilho, em 75, foi decidido não trazer nenhum branco para aqui, porque eles eram fascistas, eram reacionários, o que é mentira. O Salazar nunca ganhou eleições em Angola, como sabemos, que não tem elementos. Portanto, isto é completamente mentira. E foi o Costa Gomes que reverteu isso. E que concebeu, muito ajudado por um homem notável que foi eu acho que ele é general atualmente, o Gonçalo Ribeiro, na ponta aérea. E a ponta aérea que Portugal fez, que foi um ato notabilíssimo da TAP. Aí o TAP e aquela gente que trabalhava na TAP foram verdadeiramente heroicos. Para conseguir trazer aquela gente lá. Porque foi apoiada pelos americanos. E é muito interessante, o Costa Gomes foi falar com o Carlucci, que era o embaixador em Portugal. E o Carlucci pediu-lhe apoio para a ponta aérea. E o Carlucci disse-lhe que, sim senhor, ele percebia isso, ele apoiava a posição dele e de Portugal. Mas que o seu governo, na altura era o Kissinger, não era? O seu governo exigia uma pequena contrapartida, que era a mudança do primeiro-ministro. Pois é, assim, nós não podemos apoiar um governo que tem à frente um comunista igual. E o Costa Gomes disse assim, é isso, então chegou, demitiu o Vasconcelos. E a ponta aérea foi feita. Fernando da Costa, nós continuaríamos a falar seguramente sobre tudo isto. É um tema fascinante. É um tema fascinante. É um trabalho, sobretudo um trabalho jornalístico, mas não só, porque a tua maneira de descrever é extraordinária e fascinou-me. Fui lendo esta obra aos poucos,
portanto, eu venho a lê-la desde 75, se calhar. Desde a altura em que tu tentaste publicar primeiro no jornal e um editor também achou que... Isso foi muito engraçado, por essa altura a esquerda, como é evidente, tinha essa mentalidade. Que os retornados eram um bando de colonialistas e fascistas e não te publicaram, a não ser num verão quente, provavelmente, em que havia espaço no semanário para incluir a tua reportagem. Se me dás licença, para quem nos está a seguir, este trabalho do Fernando da Costa, esta atualização de um livro, Os Retornados Mudaram Portugal, é uma edição da Parsifal. Que é um excelente título de uma nova editora que surgiu agora. O título é provocador. Parsifal é o Parsifal da ópera. E da ópera, obviamente. E aqui fica, portanto, um daqueles livros que seguramente, lendo-o, ficamos a conhecer bastante mais de nós. Muito obrigado por o teres trazido, Fernando. É sempre um prazer tê-lo aqui, Também, neste teu Jornal das 9.